Nesse vídeo vamos comentar o mito da multitarefa. Nesse vídeo trataremos de um tema que aflige muitos funcionários. Tem um sério problema que o líder precisa prestar muita atenção para o próprio até do funcionário. O que se observa muitas vezes é que o funcionário, no intuito de mostrar eficiente prova, faz muitas coisas ao mesmo tempo, para ser mais eficiente. Assim, a multitarefa é um processo que um funcionário trabalha várias tarefas simultaneamente. Isso de trabalhar com várias coisas ao mesmo tempo nos leva ao caso do malabarista. É um exemplo de multitarefa onde se equilibra, trabalha com vários pratos ao mesmo tempo. Exemplo de atuação em multitarefa. Funcionário lendo os e-mails enquanto está participando de uma reunião. Pessoa escrevendo o relatório quando fica ouvindo uma música cantada. Participante ouvindo mensagem do celular e ao mesmo tempo anotando algo de sua palestra. Motorista dirigindo e usando o celular. Olha, o Código de Trânsito Brasileiro tanto é perigoso dirigir e usando o celular que tem lei que proíbe dirigir e usar o celular. O Código de Trânsito Brasileiro proíbe o uso do celular enquanto se dirige. O parágrafo único do artigo 252 da CPTB considera infração gravíssima segurar ou manusear o telefone ao volante. Estudo sobre os aspectos negativos da multitarefa, comentado pela American Scientific. Estudo da American Scientific mostrou que após enviar uma mensagem pelo celular, a voltar a atenção ajustada leva 45 segundos. É como se fosse colocar uma venda no olho do motorista por 45 segundos. É fácil entender que o nosso cérebro, no início da nossa evolução, era mais simples e, consequentemente, para uma coisa de cada vez. Muitos comportamentos que nos mantiveram vivos nos tempos das cavernas ainda continuam valendo, impregnando nosso DNA. Apesar da passagem do tempo, é como fazer uma coisa de cada vez. Avaliação de atuação de multitarefa. Veja aí, Leonardo Milov, especialista em comunicação, afirma que para se comunicar com uma pessoa precisamos processar 60 bits por segundo. Como a nossa mente consciente processa 110 bits por segundo, fica difícil conversar com duas pessoas ao mesmo tempo. Leonardo é físico, autor de livros de divulgação científica, escreve na coluna para o New York Times, roteirizou a série de MacGyver e Star Trek. Aspecto negativo da multitarefa. Dispersa a energia cada vez que deixa uma tarefa não terminada para começar outra. O nosso cérebro, para ajustar a cada outra tarefa não terminada, precisa de um certo tempo. Essa passagem de uma tarefa para outra leva o nome de comutação de tarefa, sendo que comutar significa substituir, trocar. E isso é conhecido como custo de mudança. Resulta em erros na tarefa, sendo realizada por falta de foco, dadas as trocas constantes do que está sendo feito. Estudo sobre os aspectos negativos da multitarefa, feitos pela Universidade de Stanford. Resultados ineficientes. Baixa produtividade. Afeta a nossa saúde mental. Geração de erros. Cansaço mental. Perda de foco. Aumento do estresse. Gera esgotamento mental. Estudo sobre o aspecto negativo da multitarefa feito pela Essex University. Estudo da Essex University descobriu que as pessoas que regularmente multitarefa mostram que são menos empáticas e têm um baixo nível de cognição. Isso pode ser explicado pelo que já comentamos sobre a consequência negativa da multitarefa. Estudo sobre os aspectos negativos da multitarefa feito pela Journal Experimental Psychology. Mostra que a tensão mental associada à mudança de tarefa pode levar ao declínio cognitivo a longo prazo. Cognição é um conjunto de habilidades mentais que permite a aquisição de conhecimento e compreensão. Cognição é um processo psicológico que envolve várias funções: a percepção, a atenção, o raciocínio, a memória, o juízo, o pensamento, a linguagem, a lembrar,
Feito essa introdução, mostraremos nesse vídeo a forma mais eficiente para executar uma atividade. E essa forma é o modo monotarefa. A valorização da monotarefa. Como o nome sugere, é realizar uma coisa de cada vez, com toda sua atenção, foco complementar para passar para a próxima tarefa. Aspecto positivo da monotarefa: redução dos erros, menor desgaste emocional, desenvolve a paciência e disciplina. Eu repito, porque isso é muito importante. Determinada tarefa é realizada em menos tempo. Libera espaço mental para ideias e soluções criativas. Estratégia para mudar a monotarefa. Primeiro, fazer primeiro o mais importante e depois o urgente. Aplicar o princípio de Pareto, ou seja, veja, 20% dos nossos esforços resulta em 80% do resultado. E o inverso, você pega 80% de tempo investido de esforço investido, dá apenas 20%. Lógico, então vamos focar nos 20% que dá o resultado que nos interessa. Veja, usar o método Pomodoro, que é trabalhar 25 minutos, depois descanse 5 minutos e volta a trabalhar. A técnica Pomodoro permite que se mantenha uma concentração profunda. Esse método ajuda a manter o foco sem sobrecarregar. Normalmente não conseguimos ficar focado por muito tempo no assunto. Assim, além desse tempo, a performance é reduzida. A técnica Pomodoro é originária da Itália. Foi criada na década de 80. Recebeu só porque o relógio utilizado para cronometrar o tempo na ocasião tinha um formato de um tomate. Outra, praticar meditação. Praticar a meditação, também conhecida como mindfulness ou atenção plena, fortalecer a capacidade de manter foco no presente. Melhora a resistência à tentação de se alternar de uma tarefa iniciada uma outra não finalizada. Procurar ser realista com o seu potencial. Veja, Super-Homem, Mulher Maravilha, só existe história em quadrinhos, não é verdade? Revisar no final do expediente o que funcionou e o que pode ser melhorado. Vamos ao fim do expediente. Essa avaliação pode permitir ajustar suas abordagens no dia seguinte. A adoção de monotarefa é um processo de muita prática, entendeu? Os benefícios de estado nesse livro irão surgindo à medida que se assume com perseverança a monotarefa. Conheça um pouco mais, congelando o vídeo e lendo o seu conteúdo. Bem, ficamos por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um carinhoso abraço. Palestras, quem sou eu, o que eu faço, quem eu ajudo, como eu ajudo, por que eu faço isso.